Já imaginou como seria o Brasil se tivesse sido descoberto pelos ingleses em vez de pelos portugueses? Com certeza, o seu desenvolvimento histórico, cultural, social e econômico teria seguido uma trajetória bastante diferente. Então, vamos fazer algumas conjecturas sobre como o Brasil teria se desenvolvido sob a colonização inglesa. Sistema de governo e judiciário. Sistema de governo. Colônias britânicas geralmente tinham maior grau de autonomia local. Por exemplo, as colônias americanas antes da independência tinham suas próprias assembleias eleitas. Common Law versus Civil Law. O sistema Common Law, usado na Inglaterra e suas colônias, é baseado em precedentes judiciais, enquanto o Civil Law, usado em Portugal e no Brasil, é baseado em códigos e leis escritas. Sob Common Law, decisões judiciais anteriores influenciam casos futuros, proporcionando flexibilidade e evolução contínua do direito. Progresso econômico. Diversificação econômica. As colônias inglesas tendiam a desenvolver uma economia mais diversificada. Por exemplo, a Nova Inglaterra tinha agricultura, pesca, comércio e manufatura. A economia colonial brasileira era fortemente baseada na monocultura para exportação, com pouca diversificação, sendo caracterizada pela exploração intensa dos recursos naturais e humanos, resultando em grandes desigualdades sociais e econômicas. A colônia era economicamente dependente de Portugal, com a metrópole controlando o comércio e muitas vezes levando a maior parte da riqueza gerada. Essa economia extrativista e agroexportadora estabeleceu as bases para muitos dos desafios econômicos e sociais que o Brasil enfrenta até hoje, incluindo a concentração de terra, a desigualdade social e a dependência econômica de mercados externos. Abolição da escravidão. O Império Britânico aboliu a escravidão em 1833. No Brasil, a abolição aconteceu em 1888. Uma abolição mais precoce poderia ter acelerado o desenvolvimento de uma economia de trabalho livre e industrialização. Idioma. O inglês seria a língua predominante, similar ao que aconteceu nas colônias norte-americanas e canadenses. Se o Brasil tivesse o inglês como sua língua oficial, devido à colonização britânica, poderia se beneficiar de várias maneiras, especialmente em termos de comunicação global, comércio, educação e tecnologia. O inglês é amplamente reconhecido como a língua internacional dos negócios, ciência e tecnologia. Ter o inglês como língua oficial facilitaria a comunicação e a colaboração com outros países de língua inglesa e não inglesa. Empresas brasileiras poderiam negociar mais facilmente em mercados internacionais. O domínio do inglês reduziria as barreiras linguísticas nas transações comerciais e parcerias empresariais. A facilidade de comunicação poderia atrair mais investimentos estrangeiros diretos, já que investidores muitas vezes preferem operar em ambientes onde a língua franca dos negócios é amplamente compreendida. Britânica. A cultura britânica influenciaria fortemente o Brasil. Isso incluiria tradições como o chá da tarde, celebrações como o Natal com elementos britânicos e esportes como o cricket e o rugby. A indústria do entretenimento do Brasil poderia ter maior alcance global. Filmes, músicas e séries produzidas em inglês teriam mais chances de sucesso no mercado internacional. Relações internacionais. O Brasil teria fortes laços com o Reino Unido, possivelmente participando de eventos e alianças do Império Britânico. As colônias britânicas muitas vezes tinham relações comerciais preferenciais com a metrópole, como a exportação de matérias-primas e a importação de produtos manufaturados britânicos. A Índia é um exemplo de como uma colônia britânica se beneficiou enormemente em termos de tecnologia da informação, educação e comércio internacional. Ciência. Modelo educacional. O sistema britânico valoriza as artes liberais, ciências e tecnologia. Universidades como Oxford e Cambridge são exemplos de instituições que combinam essas tradições. Os estudantes brasileiros teriam mais oportunidades de estudar no exterior, em países de língua inglesa, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália. Além disso, seria mais fácil para universidades brasileiras estabelecer parcerias e intercâmbios internacionais. Infraestrutura e pesquisa. A tradição britânica de valorização da ciência e tecnologia poderia levar a um maior investimento em universidades, laboratórios e infraestrutura, como ferrovias e telégrafos. Pesquisadores brasileiros, tendo o inglês como língua nativa,
teriam uma vantagem na publicação de seus trabalhos em revistas científicas internacionais e na colaboração com pesquisadores de outros países. Acesso a tecnologias. A maioria das inovações tecnológicas e softwares são desenvolvidos e documentados em inglês. O domínio da língua facilitaria a adoção e a adaptação dessas tecnologias no Brasil. Startups brasileiras poderiam se integrar mais facilmente em ecossistemas globais de inovação, participando de conferências, competições e programas de aceleração em inglês. Distribuição de terras e urbanização. As colônias inglesas frequentemente incentivavam a formação de pequenas propriedades agrícolas, ao contrário dos grandes latifúndios comuns em colônias portuguesas e espanholas. Cidades planejadas como Washington e Canberra, na Austrália, refletem a abordagem britânica de planejamento urbano. Os britânicos frequentemente faziam tratados com povos indígenas e estabeleciam reservas, como ocorreu no Canadá. Isso não eliminou os conflitos, mas ofereceu uma abordagem formal para lidar com as populações indígenas. Religion. A Igreja Anglicana, em vez da católica, poderia ser a religião predominante. No entanto, a liberdade religiosa característica das colônias britânicas permitiria a coexistência de várias outras religiões. A tradição de liberdade religiosa poderia resultar em uma grande diversidade de práticas religiosas, como observado nos Estados Unidos, onde várias denominações cristãs, judaísmo, islamismo e outras religiões coexistem. Esses são cenários hipotéticos baseados em padrões históricos observados nas colônias britânicas. A realidade seria influenciada por uma complexa rede de fatores, incluindo as circunstâncias locais, a resistência das populações indígenas e os eventos globais. Embora seja difícil afirmar 100%, mas existiria uma grande chance de o Brasil ter se tornado uma potência mundial, caso tivesse experimentado o modelo da colonização britânica. O que você acha? Estaríamos melhores hoje se, em vez de Portugal, tivesse sido a Inglaterra a nos colonizar? Deixe seu comentário aqui no Epic Mix.